Você que trouxe a palavra de Deus, abra no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, aleluia, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, vamos ler do versículo 11 ao versículo 11 ao versículo 22. Amém? Todos abriram? Lucas 15, melhor dizendo, versículo 11, palavra do filho pródigo, texto muito conhecido. Eu quero compartilhar com você nesta noite aquilo que Deus colocou no meu coração e tratou comigo. Diz aí Lucas 15, 11: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher os estômagos com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica, e vestiu com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Pode ver ali o 23. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos. Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Amém. Quem pode dar um amém? Amém. Glória a Deus. Filho pródigo, o filho desperdiçador. Segundo essa parábola, esse homem tinha 2 filhos, um mais novo, um mais velho. O mais novo chegou, falou: eu quero a minha parte da herança. O filho pródigo, filho desperdiçador. E a palavra dessa noite, eu quero falar de 2 erros e 2 acertos. Fala comigo: 2 erros e 2 acertos. Que nós, como filhos de Deus, corremos o risco de cometer os erros ou de acertar também. 2 erros, 2 acertos. Vamos aprender com essa passagem, com essa parábola. Primeiro erro do filho pródigo. Primeiro erro do filho pródigo. Você que gosta de anotar, anote aí. Primeiro erro dele. Vamos ler aqui no versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Amado, só para que você entenda, o pai não tinha obrigação de dar a herança enquanto estava vivo. Ele não tinha obrigação. A herança era dada aos filhos quando o pai viesse a falecer, como é muitos dos casos hoje, né? A maioria dos casos normais. O pai não tinha obrigação. O pai fez por boa vontade. O pai fez de coração. O pai não fez obrigado. Não existia essa obrigação para o pai fazer isso nesta parábola. Então o pai deu de coração. O filho mais moço pede a herança.
Primeiro erro do filho pródigo: a falta de paz. Engatando um pouco aquilo que o nosso irmão Jonas ministrou lá no acampamento. Glória a Deus. Amém? A questão de estar em paz. O que é paz, pastor? Paz é você ter relações tranquilas com as pessoas. Eu estou em paz com o irmão Jonas, estou mantendo uma relação tranquila com ele. Eu estou em paz com Deus, estou mantendo uma relação tranquila com o Senhor. Paz é manter relações tranquilas. Estar em paz é estar em sossego, tranquilo. Não estou agitado, não estou perturbado, estou em paz. Estar em paz é estar em tranquilidade. Estar em paz é estar no descanso nas coisas da vida. Estar em paz é descanso nas coisas da vida. Estou em paz. Primeiro erro do filho pródigo: ele não estava em paz. Diga comigo: o filho pródigo não estava em paz. Ele queria a herança dele antecipada. Ele estava ansioso. Ele estava agitado, ao ponto que levou a ele a pedir a herança antes. Deixa eu falar uma coisa para você. Querer ou desejar algo não é pecado. Querer, vou repetir, ou desejar algo não é pecado. Até porque Jesus diz em Mateus 7,8: pois todo que pede recebe, a quem busca acha, ao que bate abre-se-lhe-á. Jesus está falando isso para a gente pedir, querer, desejar, buscar. Então desejar algo, querer algo não é pecado. Amém? Amém. O problema é a fora de hora. O problema é a fora de hora. O problema é a falta de paz. O problema é a ansiedade. Esse foi o problema. Por quê, pastor? Porque nós temos que saber esperar o tempo certo. E a falta de paz não consegue fazer com que a gente espere o tempo certo. E aí a gente faz aquele velho ditado: passo o carro na frente dos bois. Conhece aquele ditado? Passa o carro na frente dos bois. Atropelou. Não era o tempo, mas a falta de paz, a agitação, a ansiedade e outras coisas mais que demonstram que eu não estou em paz, faz com que eu passe o carro na frente dos bois. Então o primeiro erro do filho pródigo foi esse: foi a falta de paz que ele não tinha com ele, e fez com que ele requeresse, pedisse a herança antes do momento certo. E a palavra de Deus diz que a falta de paz... Atende o celular. Isso. Pronto. Porque senão não vou ter paz para pregar. Eu estou falando de paz. Não ter paz revela para mim a falta do Espírito Santo. Porque um comportamento do fruto do Espírito Santo, um caráter do fruto do Espírito Santo é paz, segundo o que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O Espírito Santo é amor, é alegria e é paz. Se eu não estou em paz, se eu não estou tranquilo, se eu não estou sossegado, se o meu relacionamento com Deus não é tranquilo, se o meu relacionamento com as pessoas não são tranquilas, é que falta o Espírito Santo na minha vida. Nós temos que entender que existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes 3:1 diz isso. Não foi eu que falo, Eclesiastes fala 3:1: tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Se debaixo do céu existe um tempo para as coisas acontecerem, e esse tempo não é coordenado por mim ou por você, mas por Deus, porque Deus tem tudo na mão, tudo está no controle do Senhor.
Tudo está na mão do Senhor. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Só Deus sabe quando vai ser o fim das coisas. Deus sabe quando a pessoa vai nascer, Deus sabe quando ela vai morrer. Deus tem o controle de tudo. O tempo pertence ao Senhor. Veja só, nós sabemos disso. Então, se existe um tempo certo, presta atenção comigo no raciocínio, existe um tempo certo para a coisa, qualquer coisa na minha vida acontecer aqui, existe um tempo certo. Então eu tenho que viver em paz para esperar esse tempo certo acontecer. Porque se eu não tiver paz para esperar esse tempo certo acontecer, eu vou passar o carro na frente dos bois. E se eu passar o carro na frente dos bois, eu vou me atropelar. Eu vou bagunçar com a minha vida. O primeiro erro do filho pródigo, do filho desperdiçador, foi não ter paz para esperar o tempo de receber a sua herança. Ele era o mais novo, diga comigo, era o mais novo. Então ele não tinha maturidade para lidar com aquela herança. Concorda comigo? Ele não estava no tempo certo. E por isso, foi um dos erros dele, ele se lambuzou com a herança que recebeu. Ele se prejudicou com aquilo que deu. Tudo tem um tempo certo. Qual que é o tempo de tirar a carta? 18 anos. Tira antes, atropela o cara, mata o outro, porque não tem maturidade para dirigir um carro, uma moto. O jovem pega 16 anos, 17 anos, pega uma moto e sai empinando, não tem maturidade. Não tem maturidade. Qual que é o tempo de casar? Se 18 anos pode dar um carro, uma moto para ele, eu também acredito que a partir dos 18 anos é que ele tem condições mínimas para casar. Não dá. Não, no meu conceito bíblico não dá. Pode estar na lei, mas no meu conceito bíblico não dá. Aí vem uma criança de 13 anos, 15 anos, 16 anos casar. Já vi. Tragédia. É colocar uma criança que no meu tempo, eu com 15 anos brincava de carrinho. Ou não era assim no nosso tempo, Marcão? Hein? Nosso tempo era isso aí. Nós tivemos infância. Com 15 anos eu descia a rua lá do bairro lá, né, Luizão? De carrinho de rolemã. Ué, naquele tempo era saudável, era o tempo certo. Hoje a menina quer namorar com 15. Misericórdia. Não tem maturidade. Passa o carro na frente dos bois. Passa o carro na frente dos bois. Vai complicar ali na frente. Minha filha vai ver, pai quer namorar. Está lá no fundo. Eu fiz assim, ó. Não entorta a cara não que eu mando embora, em nome de Jesus. Falei, com 17 você vem falar comigo e traz o camarada. Primeira coisa eu vou perguntar para ele: em quem você crê? Segunda coisa, você trabalha? Qual que é a expectativa que você demorar minha filha sem trabalhar? Vai engraxar sapato, fazer carpir, fazer qualquer coisa. Eu quero ver. Meu irmão, escuta aí. Nós pais criamos nossos filhos e ralamos e pagamos estudo, cuidamos, damos o melhor para entregar para uma pessoa que vai cuidar, pelo menos igual o que nós fazemos, ou até melhor se possível. Não vou entregar para qualquer um vagabundo, um pilantra, um sem vergonha. Então tem a idade certa. Criança não tem maturidade para escolher, mas acho que tem. Não, pai, eu já estou votando. Tirei meu título com 16 anos. Entra na fila. A escola que você está frequentando, vou falar para esses jovens, eu fui expulso.
Né, Marcão? A escola, a escola que você está frequentando aí, essa juventude, eu fui expulso, meu irmão. Nós fomos expulsos. Eu conheço esse esquema aí, tudo aí. Carro na frente do boi. Então, se eu não tiver paz e saber esperar o momento certo na minha vida, das coisas espirituais, das coisas humanas, eu vou atropelar. Eu vou atropelar. Depois ai Deus, e agora? Pô, você atropelou. Você atropelou. O jovem pegou a herança, não estava preparado para pegar a herança, foi lá e pediu herança. O pai falou, tudo bem, mas você quer isso aí? É isso que Deus faz com a gente. Mas você quer seguir esse caminho? Tudo bem, segue esse caminho. Você não está pronto ainda, mas você quer seguir, vai embora. Entendeu? Vai. É por esse caminho que você quer ir? Não tem problema, você não está pronto, mas vai, ué. Vai, a vida vai te ensinar. Então nós temos o primeiro erro, não estava pronto. Nós temos que entender, existe um tempo para as coisas acontecerem debaixo do céu. Existe um tempo. Qual o tempo? O tempo de Deus. E eu tenho que ter paz para esperar o tempo do Senhor. Escuta aqui a palavra de Deus diz, só para confirmar o que eu estou falando. 2 Coríntios 13:11, vou ler para você. 2 Coríntios 13:11 fala assim: quanto aos mais irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. Ponto vírgula. Ou seja, vai continuar, porque virei em paz, que por quê? E o Deus de amor e de paz será convosco. Se você viver em paz, Deus está com você. Se você viver em paz com Deus, um relacionamento tranquilo com Deus, Deus está com você. Se você viver em paz com o seu pai, com a sua mãe, em obediência, Deus está com você. Se você viver em paz nas coisas da sua vida, esperar o momento certo, esperar fazer 18 anos para tirar a carta e ter uma moto, Deus está com você. Agora, se você atropelar, montar uma moto com 17 sem habilitação, Deus não está com você. Tudo tem o seu momento certo. Tudo tem o seu momento certo. Por isso que se você viver em paz, em tranquilidade para com Deus, para com as pessoas, Deus está com você. Agora, se você atropelar, se você for ansioso, se você atropelar as coisas, se você for desobediente aos pais, se você for desobediente à lei dos homens, se você não esperar o momento certo, Deus não pode estar com você. E por isso que você vê muitos jovens morrendo, se perdendo, jovens casando novos, engravidando. Por quê? Porque não teve paz para esperar o momento certo. Aí sai menininha com menininho, 15, 16 anos, faz tchaca-tchaca na buchaca. Gera vida. E por que gera vida? Porque Deus determinou. Relacionamento de um homem com mulher gera vida. E aí não tem estrutura nenhuma para cuidar dessa criança. Casa, separa. Aí a criança cresce sem o pai ou sem a mãe. Aí vira um marginal. Porque tudo isso aí desencadeou porque não souberam esperar o tempo certo. Não tiveram paz. Foram ansiosos. Desobedeceram os pais. Pecaram contra Deus. Virou um rolo da bexiga. Vive em paz e Deus está com você. Fala para o irmão que está do lado. Vive em paz e Deus está com você. Segundo erro dele, versículo 13, Lucas 15, versículo 13. Segundo erro do filho pródigo, o filho desperdiçador. Poucos dias depois, já estava com a herança, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu por uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Olha só, por não ter paz, por ser ansioso, o filho agora pega a sua herança e sai da presença do pai, sai da casa do pai. A falta de paz, a ansiedade levou ele a sair da presença do pai e vai em busca do quê? Do mundo, das coisas do mundo. A ansiedade, a falta de paz de muitos jovens tem feito isso, levado as pessoas para os caminhos errados e para o mundo, para os prazeres do mundo.
Tiago 4,4 fala assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sai da presença do Pai e vai para o mundo. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Segundo o erro dele, primeiro foi a falta de paz. Segunda coisa, saiu da presença do Pai. Saiu da presença do Pai. Saiu da presença de Deus. E aí foi para o mundo. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Eu quero falar para você: não se torne um inimigo de Deus. Não se relacione com o mundo e se torne inimigo de Deus. Não se relacione com o pecado e se torne inimigo de Deus. Não se relacione com as coisas do mundo, com os vícios, com as drogas, com o álcool e se torne-se inimigo de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Esse é o segundo erro do filho pródigo. Tinha tudo. Tinha casa, tinha cama, tinha servos aos seus cuidados, tinha tudo, tinha uma herança, tinha tudo. A falta de paz e buscar as coisas do mundo se tornou-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Segundo erro do filho pródigo, saiu da presença de Deus, saiu da presença do Pai e se tornou inimigo de Deus. Aí, meu irmão, inimigo de Deus tem consequência. Já pensou você sendo inimigo de Deus? Eu não estou falando, é a palavra que eu estou falando. Se você ama o mundo, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Imagine você ter Deus como seu inimigo. Pensa aí. Forte a palavra, né? É a palavra, inspirada pelo Espírito Santo, escrito pelos homens, inspirados pelo Espírito Santo. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Imagine você tendo Deus como seu inimigo. Presta atenção, a consequência. Versículo 13. Vamos ver comigo aqui, ó. O 13, o 14, o 15 e 16. Olha a consequência por não ter paz no coração e sair da presença do Pai. E para nós significa sair da presença de Deus. Olha a consequência quando você não tem paz com Deus e sai da presença dele. Olha a consequência. Versículo 13. Partiu, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou os seus bens. Olha só. Desperdiçou os seus bens. Ou seja, ele gastou toda a sua herança. Primeiro desperdício. Quando você está longe de Deus, você começa a perder tudo. Você gasta tudo o que você tinha. Tudo. Quer no espiritual, quer no humano, quer no sentimental. Você gasta tudo. O cara não perde só a riqueza. Ele perde o ministério dele, ele perde um monte de coisa. Eu não estou entendendo, ele perde a família, perde o casamento, perde o filho. Se ele sai da presença de Deus, o diabo devora o cara. Segunda coisa que ele perdeu, no versículo 13 ainda, vivendo dissolutamente. O que é viver dissolutamente? Viver libertino, viver devasso, ou seja, em outras coisas, em pecado. O que ele perdeu? Perdeu a santificação. Quando você vai para o mundo, quando você vai para longe da presença do Senhor, você começa a perder tudo na sua vida e você entra em pecado, perde também a sua santificação. O que ele perdeu mais, pastor? Quando a gente vai para longe de Deus, quando deixa a presença do Pai. Versículo 14: tendo ele gastado tudo, ele esbanjou. Ele achou que nunca iria acabar. Não queria acabar. Tem pessoas que falam assim: eu vou para o mundo, eu vou curtir porque dá tempo. Eu vou curtir o mundo primeiro porque dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Você pensa que dá tempo, porque você não sabe quando o Senhor vai voltar. Duas coisas podem acontecer: você pode sofrer um acidente fatal, não dá nem para você falar ai. Não dá para você falar ai. Depende da situação, não dá para você falar, não dá para você gritar.
Ou segundo, vem um arrebatamento e te pega lá na festa rave. Tchu, 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 pá, 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 pá. Todo mundo da festa vai ficar. A festa vai continuar até o dia de amanhecer. Quando você andar pela cidade, você vai ver que um monte de gente sumiu. Não dá tempo. Gasta tudo. Olha só, versículo 14 ainda. Olha só. Tendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Longe de Deus, você começa a padecer necessidade. Começa a faltar. Tinha, agora não tem mais. Começa a faltar um monte de coisa. Começa a faltar um monte de coisa. Presta atenção se você não está vivendo essa síndrome do filho pródigo. Longe do Senhor. Olha só, versículo 15. Fala aí. Então ele foi e se achegou um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos apacentar porcos. O cara era filho, herdeiro, agora vai apacentar porco. Ó. Por quê? Porque não soube esperar e saiu da presença de Deus. Ó, vai descendo. 16. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Desejava comer, mas ninguém lhe dava nada. Você não vai ter benefício nenhum, meu irmão. Escuta aqui. Os dois erros levaram ele a perder tudo, ter uma vida de pecado, ter miséria, necessidade, fracasso, queda, abandono e solidão. Só que eu consegui enxergar. E tem muito mais coisa. Tudo isso aconteceu porque ele saiu da presença de Deus. Tudo isso começou com a falta de paz, uma falta de tranquilidade, não saber esperar. Tem outro ditado que não sabe esperar, assim: quem não sabe esperar come cru. Tem consequência. Tudo por uma falta de paz, que de uma paz gerou o quê? Gerou a busca ao mundo pela sua própria força, querendo encher o teu desejo, querendo preencher aquela paz que ele não tinha, e aí desencadeou aqui um monte de problema, perdeu tudo, vida de pecado, de miséria, necessidade, fracasso, queda, abandono, solidão. Em primeiro momento vem o prazer, depois vem o sofrimento. Isso aconteceu na vida dele. Está indo bem. Muitas pessoas vão para o mundo. Pastor, estou no mundo. Esse tempo atrás eu ouvi uma pessoa falar assim para mim: pastor, a pessoa saiu da igreja e ela falou que agora fora da igreja ela está melhor do que quando estava na igreja. E quando ela estava frequentando a igreja, a vida dela financeira não andava. Depois que ela saiu da igreja, a vida financeira dela ficou boa. Eu falei: espera só um momento. Daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente vai ver. Porque ela está vendo somente a questão financeira, amém? E está esquecendo o espiritual, que é o mais importante, que não tem preço que pague a salvação. Mas mesmo assim, deixa. Outra coisa que aconteceu esses dias também, a irmã: pastor, não quero, negócio de igreja, mas não quero. Estava bem, 100% saúde. E eu falei para ela assim: o caminho que você está pegando aí, de querer sair fora, você não vai aguentar. Falei para você: não vai aguentar. O inimigo vai vir babando. Não deu 2 semanas, já foi parar no hospital. Não deu 2 semanas, foi parar no hospital. Me procurou. Falei: vem cá, eu vou orar com você. Orei, acabou na hora a dor. Falei: mas continua o caminho que você estava. Continua, que você vai ver que vai voltar. Não tem conversa. O inimigo dá uma trégua para você. Depois ele cata você, ele janta você. Ele viveu absolutamente, esbanjou, estava, é festa. Aí foi acabando. Chegou ao ponto que ele pedia e ninguém dava nada. Escuta aí, o inimigo não fazer com você a mesma coisa. Não saiba esperar as coisas de Deus na sua vida. Saiba esperar acontecer. Tenha paciência. Tenha paz para com Deus e paz para com as pessoas. Segunda coisa, nunca saia da presença de Deus. Nunca saia.
Porque o dia que você sair, o inimigo encosta em você. Agora, duas coisas boas, foram 2 erros com consequência. Agora 2 acertos agora, ó, joia. Quer ver? Vamos lá. Primeiro acerto do filho pródigo. Primeiro acerto. Pega o 17. Fala assim: então, caindo em si, diga assim, caindo em si. Olha só. Disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Olha só, 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. 19: já não sou digno de ser chamado do teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Caindo em si. Pô, estou passando fome aqui. O pessoal lá que trabalha para o meu pai está comendo pão todo dia. Caindo em si. Meu irmão, caindo em si significa arrependimento. Fala comigo, arrependimento. Arrependimento. A palavra arrependimento significa mudar de opinião. Eu tinha opinião na cabeça, achava que eu pegava minha riqueza, podia curtir o mundo, ficar longe da casa do meu pai, que tudo ia dar certo. Pô, agora eu estou percebendo que não, que eu estou passando cidade aqui fora da presença do meu pai, enquanto os caras comem bem, eu não estou comendo nada aqui, estou mudando a minha opinião. O melhor lugar é lá na casa do meu pai. Mudei minha opinião, arrependi. Arrependimento significa mudança de atitude. Arrependimento significa não fazer mais o que fazia. Pô, estou fazendo essa vida louca aqui, eu tenho que voltar para onde eu saí. Arrependimento, ele caindo em si, se arrependeu. Quem não se arrepende, perece. Diga comigo, quem não se arrepende, perece. Lucas 13:5 diz: não, eu vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Isso quem falou foi Jesus. Lucas 13:5. Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Quem não se arrepende, perece. Quem não muda de opinião, segundo a palavra de Deus, quem não muda suas atitudes em conformidade com a palavra de Deus, quem não deixa o que faz de errado, perece. Precisa mudar aqui, precisa mudar o comportamento, precisa deixar de fazer o que está fazendo errado, para não perecer, porque se continuar fazendo errado, vai perecer. O que ele fez? Se arrependeu. Quem se arrepende, meu irmão, é direcionado para a salvação. Isso que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 7:10, fala assim, 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, ao qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha só, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. O arrependimento meu e seu começa a direcionar novamente nós para Deus. Fala comigo, o meu arrependimento me direciona novamente para o Pai. Segundo acerto do filho pródigo, estou encerrando. Segundo acerto do filho pródigo. O primeiro foi arrependimento. Segundo acerto, olha Lucas 15:20 aí. 15:20. Fala assim: então, levantando-se, foi para seu pai. Quando estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então ele estava indo para o seu pai, e o seu pai enxergou ele de longe, correu para ele com compaixão. O pai dele correu para ele com compaixão, abraçou ele e beijou ele. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, que o segundo acerto dele foi essa questão aqui. Fala comigo assim: levantou-se e foi para o seu pai. Vamos ler de novo. Então, levantou-se, foi para o seu pai. O que é isso aqui, pastor? Isso aqui eu chamo de conversão. O primeiro arrependimento, consciência:
eu preciso mudar minha vida e mudo a minha opinião. Eu estava errado. Primeira coisa. Segunda coisa, conversão. O que é conversão, pastor? Conversão significa converter, voltar-se, fazer mudança de crença. Eu estava indo para o mundo, me arrependi de estar indo, de estar vivendo isso, eu me volto para a casa do Pai. Agora eu vou de encontro ao Pai. Conversão. Levantou-se e foi. Conversão. Conversão. Arrependimento e conversão. Precisamos. Conversão, meu irmão, é uma ação que tomamos após o arrependimento. Diga comigo, conversão é uma ação que tomamos após o arrependimento. Então o arrependimento vem, pô, estou fazendo algo errado, eu estou matando, isso aqui está errado, estou roubando, isso aqui está errado. Então o arrependimento vem, eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar, eu tenho que mudar a minha maneira de agir. Pronto, aqui. Agora eu tenho que voltar para Deus, eu tenho que voltar para a casa do Pai, eu tenho que me voltar para o Senhor, eu tenho que me voltar. Arrependimento e conversão, eu tenho que me voltar. Agora eu vou explicar uma coisa para você. Essas duas coisas precisam existir, são separadas, mas precisam existir na vida do cristão. Escuta aí, precisamos nos converter, tomar uma ação, mudar a nossa vida em direção ao Pai. Não é só para fazer, e veja só, nós cristãos, nós que conhecemos o Senhor, nós que passamos por esse processo, não temos que entender o seguinte: nós não podemos parar de fazer o errado. Vou explicar para você porque é 2 etapas, porque ele acertou 2 vezes. Nós não podemos parar de fazer o errado, somente ter o arrependimento, mas é preciso fazer e ir em direção ao Pai, precisa ter a conversão. Escuta aí, para você guardar. Fala assim: eu não posso somente me arrepender. Eu também tenho que me converter. Você vai ver a diferença. Eu vou te explicar já já. Vou dar 2 exemplinhos básicos para que você entenda a diferença. Eu não posso apenas me arrepender. Eu também preciso me converter. Olha só. Eu não posso apenas me arrepender. Eu preciso também me converter. Rimou, né? Captou a mensagem? Eu não posso apenas me arrepender. Eu preciso também me converter. Eu não posso apenas me arrepender. Eu preciso também me converter. Eu não posso apenas me arrepender. Eu preciso também me converter. Escuta aqui. Isso aqui é para guardar, para não esquecer. É igual prova, né? Tem que cantar uma musiquinha, irmão. Você lembra aquele papá? Então, eu não posso apenas me arrepender. Eu preciso também me converter. Veja só. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. O apóstolo Pedro fala o seguinte na carta de Atos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Escuta aí: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Oh Deus, como o Senhor é perfeito! Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Eu não posso apenas me arrepender, eu também preciso me converter. Diga comigo: eu não posso apenas me arrepender, eu preciso também me converter. Então vamos dar um exemplo aí para vocês entenderem que tem que ter as duas. Então veja só, vamos pegar um exemplo aqui. O cara toma uma cachaçada braba, 2 dedos, Luizão. O cara toma 2 dedinhos pela manhã, 2 dedinhos na hora do almoço, 2 dedinhos à tarde. Aí você conhece esse cara que toma 2 dedinhos, uma garrafa de pinga por dia, e você vai falar para ele de Deus. Fala: rapaz, você tem que parar com isso aí, isso vai fazer mal para você, você vai acabar com o teu fígado, vai destruir você, vai dar uma cirrose em você, porque eu vou te matar, entendeu? Você está morrendo aí, ó, você não está comendo direito. Para com esse negócio aí. O cara pega e muda
a opinião dele. Arrependimento. Foi verdade, rapaz. Eu vou parar de fazer esse negócio aí mesmo. Você está certo. Isso aqui vai me prejudicando, vai me matar. Ele pega e falou: a partir de hoje eu não vou mais beber. E não bebe mais. Arrependimento. Mudança de atitude. Mudança de opinião. Ele tinha uma opinião que ele podia tomar à vontade, que ninguém estava com a vida dele, que ninguém comprava a pinga dele, que podia beber, que a vida era dele, que ele quer morrer, não era o outro, etc. Mas aí falaram para ele, ele mudou a opinião. Falou: não, você está certo. É verdade, eu preciso me cuidar, eu preciso viver mais. Perfeito. Mudou. Parou de beber. Pergunto: foi salvo? Se arrependeu? Foi salvo? Não. O que está faltando para ele? Converter. Está me entendendo? O filho pródigo fez as 2 etapas. Ele poderia parar de ser aquele filho gastador, de ser aquele filho que vinha prostíbulo, de ser aquele filho que mulherengo, que gastou tudo, fez aquele rolo todo. Ele podia parar e não voltar para a casa do pai. Não, ele parou com tudo, se colocou a cabeça no lugar e falou: mas eu preciso voltar para a casa do meu pai. Você está me entendendo? Eu preciso me arrepender e me converter. Não adianta você, esse exemplo que eu dei, deixar a bebida e não voltar para Deus. Não adianta. Vou dar mais um exemplo. É mais um exemplo para você. Vou dar mais um exemplo. O cara, ou a cara, que é feminino do cara, era macumbeiro. Macumbeiro. Tocava tabaco lá, tal, aquele negócio rolo todo lá. Aí você chega para ele e fala: rapaz, esse caminho que você está vivendo aí é errado. Esse Deus aí é um Deus da mentira. Você é um Deus do mal. Abandona isso aí. Não, mas eu cresci assim. Eu aprendi isso na minha vida. Desde pequeno, meus pais, meus avós eram assim. Isso aconteceu comigo. Estou falando aqui que aconteceu comigo. Eu aprendi. Esse é o Deus que eu aprendi da minha família. Não, mas abandona isso aí, não é o Deus, isso aí é falso. O verdadeiro é Jesus. Abandona isso aí. Muda, para de frequentar esses lugares, para de dar oferenda, para de fazer pacto com o diabo, para com tudo isso aí. Aí isso é verdade, rapaz, eu vou parar. Nunca mais, a partir de hoje, eu vou pisar no terreiro de Umbanda. Nem de candomblé, nem de quimbanda, nem de banda larga, banda fina, banda nada. Parou. E se ele servia, ela queimou as fardas, tudo, jogou os colar fora, acabou com tudo. Nunca mais arrebentou todas as imagens lá de santo, tal, etc. Nunca mais ele fez devoção ao Deus que ele servia. Nunca mais. Largou a mão mesmo. Largou, parou com tudo. E vive a vida dele normal. Ele se arrependeu, mudou a opinião, mudou a atitude. Hã? Amém? Amém. Está salvo? Não. Ele tem que fazer o quê? Se converter. Ir para Deus. Você percebe que tem que ter as duas coisas juntas? Parar só não quer dizer nada. Parar só não quer dizer nada. É uma parte do processo. A outra parte é se converter. E aí, esses dias também aconteceu um negócio comigo assim, meio doidão assim. Que eu, lá no acampamento mesmo, nós fomos entrar no acampamento lá no sábado. O pastor subiu ali e desceu por aqui. Estou ficando doido já. Você percebeu, né? É ao vivo é assim mesmo. Não tem jeito, ao vivo, irmã. O pastor sobe e desce para um lado, sobe e desce para o outro. Esse que quiser é exercício. Entendeu? Veja só. Aí eu e o irmão João fomos lá uns 3 dias antes para ver se ia dar tudo certo lá, porque já estava arrendado a chácara, como eu coloquei para alguns irmãos aqui nos cultos. Fomos lá e conversamos lá. Vai ser uma clínica de recuperação lá, já está funcionando. Nós saímos na terça e na quarta já começou a funcionar a clínica. E aí eu conversei com o cara que vai coordenar a clínica. Conversando com ele, falei assim: e aí, como é que vai funcionar aqui e tal? Especulando.
E ele falou assim: não, aqui é o seguinte, que nós vamos trabalhar com dependentes químicos, tal, tanto de droga, de álcool, como de droga, crack, tal, entendeu? Inclusive, pastor, falou para mim assim: eu quero dar abertura para o senhor, que você já veio aqui trazer uma palavra para os dependentes aqui, nós vamos estar abrindo aqui, né? Vai ser ecumênico, entendeu? Ecumênico, ou seja, qualquer religião. Ele falou: ecumênico, pode vir aqui católico, pode vir aqui protestante, pode vir aqui espírita, pode vir aqui umbandista, pode vir qualquer um aqui. Eu estava até contente com o meio da conversa, mas na hora que ele falou isso aí, eu falei assim: não, estou fora não, mas falei assim: não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque ele só vai pregar o arrependimento na mente dos caras. Você tem que parar com isso, está fazendo mal para você. Mas não vai pregar com conversão. Vai oferecer o quê? Uma mudança de personalidade, mas não um nascimento espiritual. Se não nasce um novo homem, o velho continua lá, vivo. Eu pensei comigo, não quis decepcionar ele não, sabe? Mas eu pensei comigo, cocei minha cabeça assim, olhei para o João olhou para mim assim, e o João estava só com os olhos assim, que Deus curou ele lá, né? No acampamento Deus curou ele. A missionária falou: Deus está curando uma pessoa de visão aqui. Eu olhei para o João olhou para mim: vamos embora, vamos, estamos no carro. Eu olhei para o João, não vai dar certo. Por quê? Porque tem que ter arrependimento e tem que ter conversão. No arrependimento e conversão, os pecados são perdoados e o Senhor manifesta a sua graça. E nós cristãos precisamos entender isso. Claro, tem coisas que são base da nossa fé, e arrependimento e conversão é base da nossa fé. Uma pessoa ser salva precisa se arrepender e se converter verdadeiramente. Não tem jeito. Então não é só parar de fazer a coisa, não é só parar de cometer o pecado, não é só parar de beber, não é só parar de se drogar, não é só parar de se prostituir, não é só parar de frequentar tal seita, tal religião errada. Tem que se voltar para Deus, tem que se voltar para o Pai, tem que ir para a casa do Pai, tem que ir para a casa do Pai, não tem jeito. Se não for para a casa do Pai, não tem jeito. Vai ser uma pessoa mudada no arrependimento, vai ser uma pessoa que se vai tornar melhor, boa, mas espiritualmente vai estar longe de Deus. E longe de Deus, meu irmão, vai continuar passando fome. Longe de Deus, vai continuar passando necessidade espiritual, humana, física, emocional. Longe de Deus, você vai sofrer. Agora, quando você se arrepende comigo, quando eu me arrependo e me converto, ou seja, volto para a casa do Pai, o que acontece? E eu finalizo aqui para não estender. O que acontece, pastor? Pega aí, versículo 22. Vamos pegar o 20 aí, 21 e 22, vamos ler do 20 ao 22, para encaixar. Então levantando-se foi para o seu pai. Quando estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu-o com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e nos alegramos. Olha só, quando eu volto para a casa do Pai, quando eu me converto, recebo vestidura, túnica. Você recebe espiritualmente as vestes santas, brancas. Deus te santifica. Recebe um anel, posição de filho. Recebe sandálias. Quem não usava sandália naquele tempo era escravo. Quem não usava sandália era escravo. Se mandou colocar sandália nele, meu irmão, é porque ele não tinha sandália, já tinha perdido a sandália, vendido, trocado, roubado, não sei o que tinha acontecido, mas estava sem.
Ele estava na posição de escravo. E o pai fala assim: põe a sandália nele. Sai da posição de escravo e volta para a posição de filho. Anel na mão, veste limpa. Mata lá o animal e vamos comer. Alimento. Meu irmão, quando eu me converto, eu me arrependo e me converto, Deus retribui tudo o que eu preciso. Deus retribui tudo o que eu preciso. Agora, quando eu só me arrependo e não busco Deus, eu não tenho essas coisas. Eu não tenho a santificação, eu não tenho reconhecimento como filho, eu não volto ao estado de filho, eu não sou alimentado pela palavra de Deus, pelas coisas do Senhor, pela vida de Deus, pelo verbo. Eu não sou alimentado. Eu não sou alimentado espiritualmente. Ou seja, eu só parei de fazer, mas não me converti. Eu não tenho vida. Eu não tenho vida espiritual. Eu não tenho novo nascimento. Eu não tenho aliança com Deus. Eu ainda estou no mundo. Vou passar necessidade. Vou estar com a minha veste rasgada. Vou estar descalço. Vou estar sem reconhecimento de filho. Vou ser um cara qualquer. Vou ser um cara qualquer. Então, nós precisamos entender 2 erros. Não cometa eles. Não seja ansioso. Tenha paz para com Deus e paz para com as pessoas. Tenha paz no teu coração. Não seja uma pessoa sem paz. Não seja uma pessoa sem tranquilidade. Não seja uma pessoa sem relacionamento tranquilo com Deus. Não seja essa pessoa. Não seja. Segunda coisa, só para lembrar vocês só. Segundo erro, não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Fala para o irmão do teu lado aí, atrás de você, na frente do... Não saia da presença de Deus. Fala para ele assim: porque se sair, tem consequência. O que você semeia, você colhe. Fala para ele agora assim: acerte, se arrependa e se converta. Tenha paz, não saia da presença de Deus, porque tem consequência. Faz o que é certo, se arrependa e se converta, e Deus te dará tudo de volta. Deus vai se restituir tudo o que o inimigo te tirou. Deus vai restituir tudo o que o inimigo te tirou, mas você precisa se arrepender e se converter. Não faça só a primeira parte: me arrependi. Se converta. Volte-se para Deus. Volte-se para a presença do Senhor. Amém? Está fraco? Amém? Amém? Vamos ficar de pé que eu vou orar com você. Aleluia. Coloque diante de Deus a sua vida. O que você está precisando? O que o inimigo roubou de você? O que o inimigo tirou de você? O que você perdeu nesse tempo que você, sem paz, foi buscar o mundo para ser preenchido pelas coisas do mundo e não foi preenchido? Coloque diante de Deus o que você perdeu quando você estava longe do Senhor, longe da casa do Pai. Coloca para Deus. Mas primeiro se arrependa e se volte para o Senhor agora, para que Deus possa restituir para você aquilo que o inimigo tirou de você um dia, no nome de Jesus. Que Deus possa restituir você.